Então, primeiramente, boa noite. Boa noite, André. Boa noite a quem está assistindo a gente. O Entenda hoje vai estar transmitindo uma palestra do André Deac, que é um pós-jornalista do produtor multimídia, web producer, professor e trabalha há mais de 10 anos com projetos para jornalismo e comunicação na internet. André, deixa a palavra com você agora. Você programou. Eu pensei mais da gente fazer um bate-papo mesmo, de eu contar. Eu tava acompanhando agora a demissão da redação inteira da Caros Amigos, né? Não sei se vocês viram aí. Souberam disso? O Herbert, Sim? pegando pernilongo. Vocês acompanharam essa história aí? Não, não. Acabaram de demitir, né? Todas as pessoas que estavam em greve na redação da Caros Amigos. Isso é um tema, acho que pra gente fazer esse bate-papo hoje aí. Tem a ver, enfim, e aí eu estava acompanhando esse debate aí, né? O pessoal entrou em greve lá no dia 8, faz também tempo que a redação lá, tempo que eu digo, muitos anos, que tinha uma situação bem complexa lá de problemas trabalhistas mesmo, né? É um depoimento aí de uma pessoa que foi demitida porque estava de licença maternidade, foi demitida durante a licença maternidade. Enfim, só isso aí já enseja um bom debate para a gente fazer hoje aí, falar de jornalismo, do que é jornalismo, como é que estão as coisas e por onde elas vão, né? Acho que acho que a gente podia fazer mesmo um bate-papo, Herbert. O que você acha? Beleza. Tu vai trocando ideia aí, você também. Vou contar um pouco de você aí também, cara. Eu, Como é que é o projeto Entenda aí? Conta aí também. ao Entenda, a gente está começando agora, né? A gente tem a ideia de justamente fazer as pessoas entenderem. E, e isso, a gente tenta trazer um conteúdo interessante para todo mundo. Hoje a gente está aí com o André e por aí a gente vai seguindo o caminho. Queria que quem tivesse online aí, quiser fazer uma pergunta para o André, pergunta para mim. Mas vocês estão em Belo Horizonte, conta mais aí também onde é que surge isso, tá o Jorge. Vocês estão em Belo Horizonte agora, é isso? Onde vocês estão aí A gente está fisicamente? aqui, a gente está no Belo Horizonte, eu estou na faculdade na UNA, que é onde eu sou aluno aqui. E surgiu a ideia comigo e com o Jorge, né? Que eu sou aluno do Jorge, e trocando as ideias, conversando. A gente chegou num consenso que a gente precisava fazer uma coisa do tipo e queria fazer uma coisa do tipo. A gente vinha transmitindo palestras via streaming para alunos do curso de mestrado da PUC aqui de Belo Horizonte. E a gente queria ter essa ferramenta disponível não só para alunos, para quem quisesse conhecer de assuntos diversos dentro da área de comunicação. E qual que é a aula aí do Jorge? Qual é a disciplina? Jorge aqui, ele está ministrando para mim mídias digitais. E aí, vocês tentaram outras ferramentas também, né? Vocês tentaram aí A gente estava tentando fazer pelo Justin TV, porém o Justin TV, ele deu muito problema de transmissão, às vezes por conta de software. Eu trabalho com Mac e o Justin TV não suporta, a ferramenta dele para transmissão ao vivo não suporta Mac, então isso era uma dificuldade. Agora a gente migrou para o Hangout, que é uma ferramenta que
que eu comecei a usar agora, ela é bastante interessante, porém falta adaptar a ferramenta ainda, ver como a gente pode trabalhar com ela de verdade. A gente tinha desenvolvido uma plataforma, deixa eu até mandar aqui, né? Ó, na época que eu trabalhava na CPFL Cultura, entre várias coisas aí que eu andei fazendo, a gente criou lá toda a linguagem digital deles, aplicativos, fizemos site, sempre tentando fazer as coisas também usando tecnologia livre, né? Botei o link aí na conversa, mas a gente estava investigando formas de fazer via WordPress, via sistemas livres, plataformas de transmissão. Hoje está muito barato, né? Dá para fazer isso de graça, praticamente. Agora, tem que achar uma interface que funcione bem, né? Porque, assim, o que eu percebi, por exemplo, do Hangout, ele é uma ferramenta completa, ele tem muita coisa, você pode fazer muita coisa ao Hangout. O que ele não oferece é facilidade para o usuário. Porque, por exemplo, você fazer uma transmissão ao vivo, não tem nada que te indique ali com facilidade para você colocar, por exemplo, um embed de um vídeo na página de um evento, por exemplo. A ferramenta ela ficou um pouco confusa, apesar de ser bastante prática. Eu estou olhando aqui, por exemplo, não sei se tem que inscrever, se tem que instalar algum aplicativo, mas eu não sei, não sei quantas pessoas tem online aí, não sei se você sabe daí. Aqui eu consigo ver no meu perfil, do Entenda no YouTube, eu consigo ver quantos estão ao vivo. Quantas pessoas estão clicando no play aí? Isso. Quanta gente tem agora aí? Deixa eu abrir aqui. Essas coisas são interessantes do ponto de vista da ferramenta e da facilidade de uso, porque a gente fazia, por exemplo, na CPFL, a gente sabia que a gente fazia uma rodada também perguntando as cidades de onde as pessoas estavam participando. A gente tinha uma média de 500 pessoas assistindo cada uma das palestras, que era a gente transmitia o Café Filosófico, que vai ao ar na TV Cultura em São Paulo e em alguns outros estados também. E era interessante que era um canal de interação direta com o palestrante, porque a gente mantinha um chat do lado, que era a gente usava o Live Cover It Live, estou digitando aqui. E ele é uma ferramenta boa para chat. Na verdade ele é feito para fazer cobertura ao vivo, mas ele funciona muito bem como chat. No Brasil tem algumas redes grandes usam, a RBS usa lá no sul. E a gente fez uma integração disso com um sistema de transmissão que a gente mesmo desenvolveu. Mas hoje é mais fácil, eu acho, usar coisas que estão prontas, até porque elas já funcionam em HTML5, não só em Flash, né? Mas o ideal me parece ser conseguir colocar, por exemplo, essa janela de transmissão dentro de uma interface que seja mais simples do usuário acessar e participar do chat. Aqui, inclusive, não sei, não estou vendo, né, o chat não é bem um chat, né? É uma caixa de comentários. Né? A caixa de comentários aqui embaixo, né? Se ele começa, e eu não tenho certeza se é só quem tem conta no Google que pode participar, né, dessa caixa. Eu acho que não. Acho que na caixa sim, caixa de comentários sim. O ideal, como é o caso lá do Covert Live, qualquer um participa, né? Não precisa nem fazer cadastro. Só entrar na ferramenta e utilizando. Então também é bem rápido. Se tiver que fazer cadastro aí também, o cara já fala. Mesmo que o Gmail seja um e-mail que praticamente, não sei, 70% das pessoas tenha, só de se cadastrar, a ferramenta já perde muito do acesso. E não só isso, né? Você acaba obrigando o cara a ter uma ferramenta que é proprietária. Então você acaba fazendo propaganda também do serviço, né? Indiretamente. Pois é.
Tava lendo agora esse livro do Julian Assange que saiu aí, que chama Cypherpunks. Vou digitar aí. Ó, recomendo enfaticamente. André, só um minutinho, tá? Vai lá. Só um minuto. O que você... Bom, eu vou pegar uma cerveja, eu não sei vocês. Agora vocês vão mudar de assunto. Opa. Desculpa aí, André. Continuando aqui. A gente tem 12 espectadores. Algum de vocês quer fazer uma pergunta? Pô, tô abismado que o Jorge não vai participar disso aí de jeito nenhum. Como assim? Ele tá numa reunião Porra. urgente. Só um minuto. Pera aí, deixa eu pegar uma cerveja lá e já volto aí, cara. Fica à vontade. Agora sim. Agora vai. Agora podemos continuar. As vantagens do Hangout, né? É. Bom, muito bem. Mas aí... Você quer contar um pouquinho mais da sua trajetória, André, pra gente, pô? Cara, eu me formei em 2001, em São Paulo, em jornalismo, na Casper Libero. E trabalhei um pouco com jornalismo internacional. A gente tinha um grupo lá que se chamava Em Crise, um grupo de jornalistas recém-formados que não sabia direito o que fazer. E aí a gente montou esse coletivo para investigar novas narrativas no jornalismo, buscando o que era um fetiche da época bastante grande, que era o jornalismo literário, né? E aí fizemos alguns textos, tal, produzimos, ainda mantenho o Em Crise escondidinho lá num lugar do site lá, eu salvei ele tá lá como recordação da web de como era em 2001, 2002. Já se vão 10 anos, né? Mas durante um tempo eu viajei, trabalhei antes da bolha da internet estourar, eu trabalhei em alguns sites, e aí com essa grana eu viajei um pouco pelos países da América Latina, todos eles praticamente, acho que todos os países da América Latina eu estive. Depois editei uma revista também durante um tempo, era uma revista trimestral, então fazia reportagens bastante longas. Eu tinha um professor que incentivava, falava que o Marcos Faerman, um cara bem foda, morreu já, e ele falava que fazer jornalismo é fazer documento, que era ao fazer uma reportagem era preciso entender muito sobre o assunto, tanto que aquilo viraria um documento de referência sobre aquele assunto. Em jornalismo a gente sabe que não é assim, né? Mas eu gosto desse tipo de jornalismo até hoje. Que eu não sei muito bem onde, no Brasil, por exemplo, eu não sei muito bem onde que a gente vê isso. Eu não sei em livro-reportagem, talvez.
ou a agência pública também é uma agência que tem feito alguma coisa nessa linha. Uma ou outra reportagem de alguma revista, alguma ONGs, mas dentro das redações tem sido difícil. Mas depois a gente entra nisso aí. Mas aí eu fui morar em Londres durante um tempo, também fiz de lá algumas reportagens da Europa. E quando eu voltei, fui para Brasília, trabalhar na Agência Brasil, num processo que eu chamo de deschapa-branquização, que era o processo de transformar o que antes era uma assessoria de imprensa do governo numa instituição de jornalismo de interesse público. E foi bastante complexo, mas a gente acha que deu bastante certo, tanto que a Agência Brasil e a Radiobras depois virou EBC e ganhou alguma relevância política, inclusive, porque antes ninguém se importava e hoje existe jornalismo sendo praticado lá, e, enfim. Mas depois volto para São Paulo, vou trabalhar ali na CPFL Cultura, fui para Cuba fazer um curso de cinema, é ali em Brasília, na Agência Brasil, que eu começo a me interessar por jornalismo multimídia. A gente cria um cargo que não existia, que era editor executivo multimídia, que é o cargo que eu assumo, e para tentar fazer a integração das redações, tentar fazer experimentações narrativas. Depois a gente vai ganhar o prêmio Vladimir Herzog com um dos primeiros web documentários do Brasil. E aí depois eu passo a gostar e entender que explorar novas narrativas no jornalismo não é usar as ferramentas do New Journalism, da literatura dos anos 50, 60, 70, mas usar as ferramentas multimídia contemporâneas do cinema, do videogame e da internet, sobretudo. E aí que eu estou até hoje, aí é onde eu gosto de estar. Enfim, depois voltando para São Paulo, a gente cria a Casa da Cultura Digital, depois de eu passar pela CPFL, ter feito também um pit stop ali em Campinas, pensando comunicação do ponto de vista de uma grande organização cultural. E depois a gente, em 2009, monta a Casa da Cultura Digital, e eu estou lá até hoje. E aquilo é um espaço também difícil de ser descrito. Acabou se multiplicando. Existe uma Casa da Cultura Digital hoje em Porto Alegre, no Pará existe uma Casa da Cultura Digital, abriram uma em Santos, falam de abrir uma em Campinas, em Brasília tem discussões de abrir uma, e cada uma tem um modelo mais ou menos diferente da outra. Não é absolutamente centralizado, a gente nem sabe direito o que está acontecendo, e eu acho que tem algo aí em comum, que é um DNA que se preocupa com conhecimento compartilhado e cultura livre. Mas mesmo isso também é complexo, né? É bem amplo. Mas é aí que eu tenho trabalhado nos últimos tempos, criado algumas dezenas de projetos e executado esses projetos. Tudo dentro da Casa de Cultura Digital. Dentro da Casa da Cultura, e aí a gente tem as empresas lá, a casa não é uma empresa, né? Uhum. Cada um tem sua própria empresa. Eu sou diretor de uma ONG, tenho 2 empresas, e trabalho com o Felipe Lavignati, que tem a empresa dele também, é sócio numa dessas aí. E a gente usa como cartas de motorista, né? Você precisa dirigir uma moto, você tem a ONG. Você precisa dirigir o caminhão, você tem lá a empresa que tem 10 anos de idade. E aí a gente tem experimentado por ali, trabalhar junto com o mercado, fazendo experimentações também no jornalismo, mas eu acho que é mais do que jornalismo, né? Tá além do jornalismo. Por isso que eu falo, quando a gente fala pós-jornalismo, o jornalismo é a base, mas eu não entendo. Falar jornalismo hoje em dia, você vai pensar no sujeito da redação, que enfim, que não é o que eu faço, e não é nem o que eu quero fazer, e não é nem o que eu defendo. Eu acho que a inovação e a criatividade estão em outro lugar, pessoas que estão fazendo outras coisas.
Pelo menos no Brasil tem sido assim, acho. Tem lugares onde, principalmente, você vai ver nos Estados Unidos, o New York Times ainda tem um departamento enorme lá de infografia, com 30 pessoas trabalhando. E aí lá os caras tentam alguma coisa ainda. Não só lá, mas em vários jornais. Na Espanha tem acontecido coisas incríveis. Jornais sem patrão, enfim. E aí onde acho que as coisas estão, né? Isso é jornalismo ainda? Estrito senso é jornalismo, mas em vez de ficar falando, quando eu falo sou jornalista, as pessoas falam, que legal, em que jornal você trabalha? E aí eu prefiro não explicar isso e falar assim, eu sou pós-jornalista. E as pessoas falam, o que é isso? E aí a conversa vai para um outro lado. Mas tem sido meio isso nos últimos anos. E quanto à produção jornalística, o que você tem para dar uma dica para a galera que está começando, como eu, que está entrando nesse mundo do jornalismo agora? Eu fico tentado a dizer não entre. Sai enquanto é tempo. Mas eu não vou dizer isso. Ainda não, né? Não, eu acho que existem essas fissuras possíveis. Na verdade, eu sou bastante otimista. Eu acho que antes você só podia pensar em trabalhar para a redação, trabalhar para alguém. E agora dá para criar qualquer coisa. Já é um belo caminho isso que vocês estão fazendo, né? Criar um programa de entrevistas no Hangout, usar a rede. Me parece muito mais o caminho certo, o caminho da experimentação, porque ninguém sabe, diferente de 30, 40 anos atrás, quando sabia-se mais ou menos o que era para fazer no jornalismo, você tinha que ter uma licença de rádio, ou você ia ter uma rádio pirata, né? Como eles chamam, a gente chama de comunitária. Piratas são eles, né? Ou você ia ter que rodar um jornal, aí você ia ter que ter publicidade para pagar ali o papel. Você ia ter que fazer uma revista, que também ia entrar num outro esquema de distribuição em banca, puta complexo. Agora não tem mais nada, você não tem mais certeza de nada, as revistas estão fechando, os jornais não sabem o que fazer, ninguém sabe o que fazer, então a gente pode muito bem descobrir um caminho interessante. E entre descobrir o que fazer com eles nas redações, ou sozinho, fora das redações, juntando gente, eu acho mais interessante sem eles. Porque eles, como a gente viu, né, assim, não importa se é um jornal de esquerda ou dito de direita, né? Os caras são capitalistas, eles vão mandar embora todo mundo, eles têm as regras deles, ele tem um dono, então o JT fechou, né? Eu estava falando, o JT fechou, ninguém nem quem se deu conta que o JT fechou também, né? E agora essa história da Caros Amigos, que mandaram toda a redação embora porque estava em greve. Como assim, né? A Caros Amigos se diz a primeira, o slogan deles é a primeira à esquerda. E aí os caras mandam todo mundo embora, né? Por uma reivindicação legítima, trabalhista. Então as redações, elas têm esse pensamento, que me parece bastante comum a todas elas. Então se é para criar alguma coisa, não é para ajudar esse modelo a se sustentar, né? Na verdade, até se a gente puder ajudar ele a desaparecer, eu acho que talvez a gente faça melhor. Porque aí talvez surjam coisas mais interessantes. Como essas coisas mesmo que a gente faz aqui, as coisas que tem... O cara no movimento Occupy, por exemplo, que transmitia direto da marcha e tinha uma audiência de 200 mil pessoas na transmissão. Do cara com uma mochilinha transmitindo, ou era o celular, sei lá, o cara transmitindo e fazendo entrevistas de dentro do movimento Occupy, em Nova York. Ou as marchas que estão acontecendo, né, as ocupações na Espanha,
e todas as maneiras alternativas de fazer jornalismo que estão surgindo por lá. Me parece muito mais interessante experimentar fora da caixinha. Eu acho muito mais legal. A gente, há um tempo atrás, por exemplo, a gente estava tentando criar, chamam de drones ou quadricópteros, que são helicópteros pequenos com 4 hélices, né? 4 assim, e aí os caras montam uma câmera nesse helicóptero de controle remoto, e tudo feito com instruções da internet, com software livre, com coisas que estão aí na rede. E aí eles fazem tomadas aéreas disso. Fizeram na Espanha, fizeram nos Estados Unidos. Estavam chamando de jornalismo drone, isso. Drone é o nome de veículos voadores sem piloto, né? E aí isso eu descobri agora em São Paulo, que um cara montou uma empresa só para fazer tomada aérea usando o drone dele. E aí, em vez de ter uma grua, por exemplo, de cinema, que é um negócio caríssimo, ou alugar um helicóptero para fazer uma tomada aérea, agora o cara montou uma empresa e ele faz isso. Ele faz isso com os drones que ele montou. É muito mais legal isso do que trabalhar na redação. Ficar lá 12 horas por dia tomando chicotada nas costas, ainda ter que fazer plantão. Não me parece sensato. Não sei o que você acha. O que você acha? Eu acho que você está certíssimo. André, tem umas perguntas aqui. Só um minuto. Cadê? Tem gente perguntando? Tá me perguntando, tá cheio de pergunta aqui. Cadê? Eu não tô vendo em lugar nenhum isso. Tá chegando no e-mail aqui. O Carlos Conti. André, o espaço público na web é um ambiente de interações. Como o webjornalista deve se posicionar nesse ambiente, já que agora ele não é apenas um emissor? Pergunta do Carlos Conti. Lá no começo, tinha uma frase já, enfim, meio famosinha, que era assim, né, que o leitor, os leitores sempre sabem mais do que o jornalista, né? Acho que tem uma questão agora que a coisa é uma conversa, não é mais uma palestra, né? Tem que estar muito aberto para ter clareza de que, de fato, as pessoas, tem vários especialistas nos assuntos que a gente está tratando, essas pessoas podem ajudar a fazer o jornalismo melhor. É um pouco descer do altar, né? Porque até hoje você vê jornalista, até hoje, principalmente, sei lá, eu lembro no começo, as pessoas discutiam se jornalista tinha que... Primeiro se tinha que ter comentário nas reportagens. Tem que aprovar, tem que deixar ter comentário. Aí os blogs vieram de um jeito tão avassalador que ficou óbvio que as pessoas queriam se manifestar sobre os conteúdos. Agora elas se manifestam. Você tem que conversar com o leitor, né? Ou com... É gente que certamente vai ajudar a fazer um trabalho melhor. É isso, estamos num espaço público e todo mundo pode falar, né? Inclusive, um jeito que seria legal, assim, a gente pensava de fazer um negócio que é uma espécie de hangout com janelinhas. Isso tecnicamente ainda não é possível, não digo possível, mas é um pouco complexo. Mas um monte de janelinhas aqui com todas as pessoas que estão assistindo podendo falar ao mesmo tempo. Talvez virasse uma zona, mas talvez não, mas talvez se tiver algum jeito, se a gente conseguir, me parece que é possível que a gente faça uma conversa decente, do mesmo jeito que a gente faz uma reunião num lugar e junta 50, 100 pessoas e todo mundo consegue falar. Se a gente conseguir fazer um negócio desse pela web, pode ser muito proveitoso. Beleza. Tem outra pergunta aqui do Yuri. Na verdade, são duas perguntas do Yuri. A primeira, qual a sustentabilidade dessas redes alternativas? E a outra, o futuro do jornalismo está nos jornalistas do que nas empresas? Está mais nos jornalistas do que nas empresas? A primeira eu não sei se eu entendi, Yuri. Escreve, dá uma desenvolvida aí.
Também não entendi a sua pergunta não, Yuri. Se você puder mandar pra gente de novo, por e-mail, por favor. A segunda é sobre o futuro do jornalismo no jornalismo ou nos... O futuro do jornalismo está no jornalista ou na empresa? Não, na empresa eu acho que não. Nos jornalistas e nas pessoas eu acho que sim, né? Me parece que sempre vai ser necessário um sujeito, se ele vai ser chamado de jornalista ou não, é outra história, mas o sujeito que consegue fazer uma edição do volume de informações que existe e entregar um bloco de informações inteligível para quem quer se interessar sobre aquele determinado assunto. Se fala muito da relação do trabalho, desse tipo de trabalho, com a curadoria do sujeito que trabalha no museu, por exemplo, vai fazer uma exposição sobre o Oriente Médio. E aí o cara tem que decidir o que entra nessa exposição, se o sujeito vai entrar pela sala 1, o que ele vai ver primeiro, depois ele tem 2 portas, ele vai para uma outra sala que vai ser mais específica num determinado assunto, ou vai explorar um outro eixo desse assunto. Isso se assemelha até à edição de um website, me parece. Se você for fazer uma página especial sobre o Oriente Médio, você vai se deparar com essas mesmas questões editoriais. O que vai ficar na homepage, o que eu vou botar na página 2, o que vai ser categoria ou menu. Que é uma coisa mais próxima também do que tem se chamado a arquitetura da informação, né? Acho que aí é onde eu tenho gostado de trabalhar também, pensado nas estruturas. Acho que responde um pouco por aí, assim. Acho que isso vai ser necessário ainda, e se há uma saída, talvez seja por aí. Beleza. O Gabriel Ferreira está perguntando quais são as iniciativas de jornalismo empreendedor que você destacaria no Brasil e se podemos chegar em um modelo de jornal sem patrão como na Espanha. Legal isso. Lá na Casa da Cultura Digital a gente tem visto algumas coisas surgirem por aí, nesse modelo de empreendedorismo no jornalismo. O meu trabalho de mestrado lá, na verdade, também foi meio por aí, investigando quais são novas funções que surgem no jornalismo. E eu cheguei nessa figura do jornalista empreendedor, que é um cara independente que vai investigar como gerar dinheiro para fazer jornalismo, depois ele vai executar o jornalismo e depois ele vai distribuir esse jornalismo. Ele vai pensar no modelo de negócio. E aí... por exemplo, a agência pública, que fica lá na Casa da Cultura Digital, eles se auto-intitulam uma agência de jornalismo sem fins lucrativos, se espelhando em modelos dos Estados Unidos, e recebendo financiamentos internacionais, de fundações brasileiras também, para realizar jornalismo de qualidade. E tem funcionado. São parceiros do Wikileaks, por exemplo, também. O Wikileaks é um modelo de jornalismo né, empreendedor diferente? Talvez seja. Me parece que sim, em vários aspectos. Eu vi também, por exemplo, destacando ainda outra coisa lá da casa, onde eu tenho mais contato, mas os caras da Garapa, por exemplo, que é um coletivo de fotógrafos que eram da Folha de São Paulo, freelas da Folha de São Paulo, e resolveram criar um modelo que fosse algo parecido com o do Brian Storm, que é o Media Storm, reportagens multimídia interativas, com uma fotografia bastante impressionante. E interessante também onde eles foram se encaixando, eles foram fazendo um diálogo do jornalismo e da arte. Por isso que a gente, depois eu conto um outro projeto meu que fez isso também, buscando financiamento público, por exemplo, para fazer uma exposição de mulheres que vivem no centro de São Paulo. Eles financiavam a exposição, ganharam um edital, fizeram a exposição. A exposição pode ser considerada uma reportagem também, por que não? Eles foram para o centro, fizeram uma investigação, encontraram personagens, fizeram um texto
belíssimo, jornalístico, vídeos, fotografias. Montaram a exposição, montaram um website que era um subproduto da exposição, mas que pode muito bem ser considerado também o produto principal. Aí a gente está falando de talvez cross-mídia ou transmídia, ou, né, o nome que tenha. E agora saiu um livro, acabaram de publicar um livro dessa história, Mulheres Centrais. Financiando isso como se fosse arte. É muito louco isso. E a gente ganhou também um edital da Funarte para fazer um website de arte, e a gente fez um site chamado Arte Fora do Museu, que é um mapeamento de obras de arte que estão nos espaços públicos das cidades. Isso acabou virando uma iniciativa de valorização da arte pública, mas o website em si tem entrevistas com curadores, definindo quais são as obras de arte mais importantes, de grafites, esculturas, arquiteturas, murais que estão nas cidades. E a gente tem uma sinopse de cada obra, a gente tem uma coleção de fotografias, vídeos com essas entrevistas dos especialistas. Isso vira um aplicativo de celular, que é uma espécie de audio guide de museu. E aí um sujeito uma vez me perguntou, isso é jornalismo? Eu falei, bom, se tivesse impresso num caderno de final de semana, ninguém me perguntaria. Mas só porque está online e é interativo, e é bonitinho, e está num mapa, qual é a dúvida, né? Daí o pós-jornalismo, né? Os preceitos estão lá atrás, eu acho que a gente segue a ética e realiza o jornalismo do jeito que a gente aprendeu. O que muda é o quê? A plataforma, os modelos de distribuição e os modelos de financiamento e o dono da coisa. Muda bastante coisa. Tudo praticamente. Muda tudo, mas a ética continua lá e o jeito de fazer continua lá, né? Levar a informação o melhor possível ao maior número de pessoas. E informação relevante do ponto de vista de cidadania, especialmente, né? Sei lá também, isso vai entrar na discussão se a revista Caras é jornalismo. Que aí também, sei lá, que jornalismo que a gente está falando, né? Eu acho que é jornalismo, tem algum fundo de interesse social. Aí é onde eu gosto de estar. Sobre a história também, se existe espaço, se dá para pensar em coisas como na Espanha, eu acho que sim, por que não? Várias ideias que aconteceram no Brasil ultimamente vieram primeiro fora, depois aportaram aqui. Só para citar uma, por exemplo, o Kickstarter, que virou no Brasil o Catarse, que é um site de crowdfunding. Você inscreve lá o seu projeto, as pessoas financiam, se elas tiverem interesse, você realiza. Por ali, por exemplo, a Natália Garcia fez um belo trabalho jornalístico, o primeiro trabalho jornalístico financiado desse jeito no Brasil. Foi viajar ao mundo, investigar as cidades, no mundo inteiro, escrever um livro falando sobre sustentabilidade, cidades. Enfim, acho que é só olhar para o que está acontecendo fora, tentar aplicar aqui dentro, né, olhando as particularidades que a gente tem no Brasil, mas dá para inventar um monte de coisa. O Arthur Pinto está perguntando, André, se com esse tipo de financiamento dá para se manter e ter uma vida com a renda praticamente para viver normal, né? Respondo assim, ó. Não tá, não é, fica parecendo que... Para ficar milionário fazendo. Não, fica parecendo que é fácil, mas a gente está desde 2009, vão ser 4 anos lá na Casa da Cultura Digital. A gente ainda não achou um modelo de negócio. Eu não acho que seja simples, nem que dê para fazer desse jeito não, assim. A gente agora começou a aprender a participar de editais. Na verdade, o que a gente tem feito é atirar para todos os lados o tempo inteiro, que é bastante cansativo. A experiência tem mostrado também que durante os verões, né, chega lá novembro, o Brasil para de funcionar, ninguém quer mais nada com nada em lugar nenhum, vai voltar a funcionar depois do carnaval. Então aí os nossos projetos e as tentativas de vender as coisas que a gente imagina começam a acontecer para valer em junho, e em julho acontece tudo ao mesmo tempo, a gente tem que entregar tudo até outubro, e aí o que a gente ganhou a gente vai gastar até março, porque não vai ter nada para fazer. E assim tem sido, a gente está tentando virar esse ciclo
de algum jeito. Mas ainda não. Esse ano eu achei que ia ser diferente, foi tudo igual. Já estamos tudo no cheque especial de novo, todo mundo lá na casa. E aí, mas é melhor do que. É isso, né? Eu também falo muito com o Felipe Lavinhati. Eu não trocaria isso por um trabalho de redação. Nada impede também, de novo citando a cara os amigos, ou qualquer trabalho em redação, você vai trabalhar que nem um maluco, nada impede que chegue no fim do mês e você seja mandado embora no passaralho da vida aí, né? Como acontece com todo mundo que a gente conhece, vez ou outra. Mas aí, enfim, aí o cara vai ser freela fixo. Já que tá na rua, né, vamos... O desemprego tem sido muito criativo para todos nós lá na Casa da Cultura Digital. E aí é isso, né? A gente tem uma ideia por dia e tenta botar em prática. Agora, não são todas que vão dar certo. 2/3, 4/5 não vão dar certo. Esse 1/5 que dá certo aí, né, serve para rolar as dívidas. Pra tocar pra frente, né? Pra tocar pra frente. Mas pelo menos é isso, não tô batendo cartão, né? Então dá pra não passar fome. Pois é, não. Eu tenho uma filha de 3 anos e meio, né? Tem que arrumar um jeito, né? Mas eu tenho curso de barman também, se der tudo errado. Tá certo. O Yuri, André, fez a pergunta aqui novamente. Nos últimos anos, alguns jornais começaram a abrir suas API e organizando ações de hackeamento de dados públicos e da sua própria base de dados. Como você analisa? Muito legal isso aí. Isso o Guardian fez primeiro, o New York Times depois abriu também uma API. E aí no Brasil, a partir dos Hack Days, né, das maratonas hackers que aconteceram, começaram a fazer mais ou menos isso também, de um jeito meio tímido. O Marcelo Soares, que é um cara bem foda, fez um trabalho assim lá na Folha, tá lá ainda, enfim, é o cara que mais manja de base de dados no Brasil, e é um cara que tá lá na Folha tentando fazer algumas coisas legais. No Estadão também, tem uma turma lá, né, fazendo lá as experimentações, mas me parece tudo muito devagar. Eu diria, por exemplo, que tem um grupo que chama Transparência Hacker, que é um grupo que tenta criar APIs públicas, de dados públicos, de governos, e juntar programadores, jornalistas, designers, que possam construir interfaces em cima desses dados públicos. Me parece mais interessante, de novo, seguir o caminho por fora das redações. As redações, eu acho que elas vêm a reboque, tentando fazer coisas que sejam inovadoras, buscando algumas alternativas, mas onde as coisas estão acontecendo de fato não é lá. Se vocês entrarem, que é um grupo aberto que chama Transparência Hacker, entrarem, participarem desse grupo, ontem ou anteontem, teve uma maratona hacker especial para mulheres, desenvolveram vários aplicativos interessantíssimos, falando sobre trabalho doméstico, fazendo uma conta do trabalho doméstico que cada um faz, e se você não faz, você está deixando para alguém fazer. Para quem? Para uma mulher? Para uma empregada? E aí isso é legal. Ali me parece o lugar mais inovador, mais legal. Os jornais fazerem isso é legal, mas eu acho que eles já estão um passo atrás. Quem está fazendo isso de um jeito mais avançado não está lá. Pelo menos no Brasil, de novo. Bacana. O Carlos Conti mandou outra pergunta. André, a internet nos permite ter acesso a diversas informações. Por isso, a notícia não pode mais ser tratada como commodity. Hoje, o valor está na opinião da influência do autor. Assim, podemos afirmar que o webjornalismo deveria ser subjetivo ou opinativo. Algo semelhante aos colunistas e blogueiros. É isso? Acho que tem um bom fiapo aí pra gente começar também. Tem uma boa discussão aí pra fazer com cerveja. Espero que o Carlos esteja também tomando a dele. Eu ouvi uma vez um cara falar uma coisa muito legal, eu não lembro quem é o cara, mas falando que a transparência é a nova objetividade do jornalismo.
Eu gosto disso, porque uma vez que a objetividade é impossível, é melhor ser transparente em relação às suas opiniões. Mas isso não necessariamente isso vira um colunismo, né? Generalizado. Isso vira, por exemplo, uma reportagem que eu vou fazer sobre o bispo Feliciano, né? Que assumiu a Comissão de Direitos Humanos. E aí que fique claro a minha posição em defesa dos direitos humanos e contra esse sujeito que é racista e homofóbico. Eu não preciso fazer uma reportagem que vai dizer lá, que nem eu li na Folha ontem, não sei se é Folha Estado, mas os dois têm a mesma linha, que é assim, bispo que fez supostas declarações racistas e homofóbicas. Porra, supostas, cara. Você tá querendo ser imparcial com quem? Tipo, você não leu, você não consegue julgar, você não tem capacidade de dizer se isso é racismo e homofobia? Pô, né, vamos ser claros. Ficar nessa de imparcialidade, de, não posso. É que aí isso talvez seja coisa de advogado também, porque aí se o jornal diz que o sujeito deu declarações racistas e homofóbicas, ele abre um processo contra o jornal. Então, você tem que colocar a palavra supostos na frente de tudo. Mas, pô, vamos... essa é a minha defesa. Por isso que eu sou contra essas redações aí. Eu acho que... de fato, eu concordando com o Carlos, eu acho que a gente tem que sair de cima do muro, né? Vamos defender as coisas que a gente defende e ser claro sobre isso. O Gabriel Ferreira, você acredita que daqui 10 anos os jornalões vão ter sucumbido a esse pós-jornalismo? E aí é futurismo, hein? Não sei, cara. Não sei. 10 anos é muita coisa, hein? Não sei. Daqui 10 anos eu espero que a gente tenha feito um bom trabalho agora, porque a gente vai estar fazendo um trabalho muito melhor daqui 10 anos. Se a gente começa agora a fazer coisas que daqui 10 anos sejam padrão, provavelmente a gente vai estar ensinando a fazer isso. Então é melhor a gente começar já, tentar fazer essas coisas. É o que a gente tem feito, na verdade. A gente começou a fazer na CPFL Cultura esse tipo de transmissão online com participação das pessoas, ao mesmo tempo que começou, era a nossa equipe lá, né, que era a Lia Rangel, estava na época, trabalhou comigo, estava no Roda Viva, e fez lá no Roda Viva. Ela foi lá, aplicou o mesmo modelo de transmissão ao vivo, no meio do Roda Viva, enquanto tinha o intervalo comercial, entrava a câmera, o pessoal que estava online fazia perguntas. Deu tão certo que mandaram ela embora da TV Cultura. Porque teve uma reunião lá na TV Cultura, em que os caras se reuniram e falaram, olha, as perguntas dos internautas não podem humilhar os nossos jornalistas, porque elas são muito melhores. Bom, e aí cancelaram esse negócio, mandaram a equipe inteira embora. Mas quer dizer que funciona, né? Quer dizer que é melhor do que o jornalismo que eles fazem. Então se um dia eles optarem por algo que seja melhor do que eles fazem, a gente já vai estar testando e fazendo isso há algum tempo. Se eles não optarem também, o problema é deles, né? Tá certo. O Carlos Conti falou que ele tá tomando uma brama, viu, André? Aí. A Marina Ramos tá perguntando se, na sua opinião, o jornalismo móvel tem afetado a produção jornalística. Tem, né? Eu lembro bem do Twitter. O Twitter... Você vê, o Twitter foi criado por um cara que fazia parte do Indie Media, que é o Centro de Mídia Independente no Brasil, mas que é uma plataforma livre de publicação. Foi a primeira plataforma colaborativa de publicação de notícias, que surgiu em Seattle, quando os jornais não queriam dar notícias sobre o movimento anti-globalização, e alguns jornalistas que entendiam de programação vão lá e criam uma plataforma que qualquer um podia entrar e publicar qualquer coisa. Já pensando no cara na rua, né?
o cara que estava no meio da manifestação. E depois o Twitter não é estranho que tenha sido um cara do Indie Media que vai lá e faz parte da equipe que inventa o Twitter, porque ele pensava justamente numa ferramenta que pudesse ser usada no celular, né? Que pudesse estar na mão das pessoas, na rua, e as pessoas distribuindo informação de um equipamento que é o celular. E eu acho que cada vez mais se pensa no celular como sendo o primeiro, já é, né? Já tem uma pesquisa dizendo que o celular já é o primeiro computador das pessoas. Não é mais no Brasil, inclusive, a pesquisa diz que as pessoas não fizeram essa transição que acontece em outros países, que é desktop, notebook e celular. Lan house, celular. Essa é a transição de computadores que a pessoa fez. E o Brasil é uma sociedade do celular e em rede muito poderosa, né? Então, parece que em São Paulo são mais celulares do que habitantes já, né? Eu mesmo tenho 2, porque sei lá, mas o mecânico que eu vou tem 3, ele tem um de cada operadora, porque é de graça para cada operadora. Então, se você tiver um TIM, um Oi ou um Claro, você liga para ele no telefone, ou ele te liga no telefone que você tiver, entendeu? Dependendo do seu. Então, as estratégias criativas que o Brasil desenvolve, né? E pensar jornalismo. A gente, quando faz o Arte Fora do Museu, isso já tem 2 anos. E a gente já usava uma estratégia que o Google já usava há alguns anos, que eles chamam de Mobile First. Que é assim, é menos importante que o seu projeto funcione na web e é mais importante que ele funcione no celular. E as pessoas vão ter celulares. A web é secundária. O mobile vem primeiro. E a gente pensou assim o nosso projeto. Pensou ele para ser mobile. Até porque não fazia sentido criar um guia para as coisas que estão nas ruas para o cara acessar de casa. A ideia é que o sujeito estivesse na rua, passou em frente àquela obra de arte, o que ele faz? Vai lá, vê quem é o autor, tem um especialista falando sobre. Se ela não está cadastrada, o cara tira uma foto, já melhora o site, grava um depoimento, sobe para o site. Tudo isso usando o celular como plataforma. Exato. Mais uma pergunta aqui, só um minutinho. O Guilherme Ludwin está perguntando se numa web caótica e repleta de conteúdo, inclusive de má qualidade, o papel do jornalista como curador e investigador de informação, às vezes é até mais do que de produtor. É uma tendência? A gente estava falando disso antes, né? Eu acho que sim. Tem muita coisa boa sendo feita, né? E aí, legal levar para um outro lado dessa conversa também, que é assim, a produção e o uso das coisas que são feitas pelos outros, e direitos autorais dessas coisas, né? Por que não usar uma reportagem que não foi feita por você, né? Linkar para ela, ou colocar ela dentro do site, ou colocar uma parte dela, ou uma fotografia. A gente faz uma defesa lá de conteúdos livres, né? Para que as pessoas possam se apropriar das coisas do jeito que elas quiserem. Inclusive com uso comercial. Se elas quiserem pegar o texto que a gente faz, imprimir e vender, tudo bem. Né? Também tem uma lógica de distribuição do conhecimento. E que é mais importante que o nosso trabalho circule entre muitas pessoas do que tentar deixar ele fechado. Porque quanto mais longe ele chegar, se ele for de boa qualidade, mais pessoas vão nos chamar para fazer o que a gente faz. E aí não faz sentido deixar ele fechado. Ou tentar ganhar dinheiro em cima da venda daquilo. Porque é melhor ganhar em cima do seu trabalho, né? E não em cima de royalties, né? Então, isso é tão século XX, né? Mas para falar ainda em curadoria, eu acho que sim, acho que é um pouco o que eu tenho feito também esses tempos. A gente, inclusive, curiosamente, nos chamaram para sermos curadores
de 2 projetos recentemente, sobre coisas que a gente está envolvido. E é engraçado, porque a gente é jornalista, e de repente a gente vira especialista. Um deles é sobre arte de rua. Aliás, os 2 são sobre cultura de rua. E aí a gente faz um site, escreve um livro, faz entrevistas, não sei o que, e de repente a gente vira curador. Tudo bem, eu sou editor, eu não vejo muita diferença, eu faço a edição. Tá bom, vamos lá, vamos fazer, né? Beleza. Aqui, mais uma pergunta do Gabriel Ferreira. Em um ambiente com tantas mudanças, a faculdade de jornalismo ainda faz sentido? Essa pergunta aí eu me fiz tem pouco tempo, cara. É uma boa pergunta, cara. Eu fui dar uma palestra para o primeiro ano da Casper Libero, faz uns 30 dias, eu acho. Não era só o primeiro ano de jornalismo, era de publicidade. Uma coisa que eu falei para eles era se não valia mais a pena, em vez deles ficarem assim, aos 18 anos, 17, 18 anos, você tem que escolher o que você vai fazer pro resto da sua vida, né? É muito esquisito isso. Eu falei para eles, será que não vale a pena? Conversa lá com seu pai, que tá te pagando aí essa mensalidade, ou sei lá, né, se você tá trabalhando, de repente não vale a pena juntar um dinheiro, ir viajar, ou vai fazer alguma coisa, vai trabalhar num navio, tipo, vai viajar o mundo. E depois você volta para decidir se você faz jornalismo mesmo. Até porque a maioria vai fazer achando, de novo, né, que vai trabalhar num jornal ou que vai trabalhar numa televisão. Aí a maioria, 80%, 90%, não consegue. Não tem lugar para todo mundo. Aí vai fazer assessoria de imprensa, vai trabalhar na revista do Boi, sei lá, vai fazer um jornalismo aí, que existe por aí e tal, né? Mas é menos, acho que é mais marketing até, porque isso, né, o cara ganha, ele tem uma revista que na verdade serve para vender anunciante para aquele nicho, não está muito aí para o que vai escrito. Eu mesmo vi umas revistas que serviam mais para vender matéria para aquele nicho do que outra coisa. A gente sabe que é assim, daí o pessoal fica nesse ambiente aí. Os 10% que vão para redação vão ser escravos lá, né? Assim, E aí você conhece um monte de gente infeliz, tal. O Felipe Lavinhati estava postando agora no Facebook, ó, a pesquisa que ele colocou agora, ó. Olha só, a gente estava colocando, ele falou, ó, pesquisador aponta aumento de depressão, assédio e cocaína entre jornalistas. Você vê, né? E aí não sei também, assim, acho que aí a faculdade de jornalismo não tem nada, absolutamente nada, sobre o sujeito ser empreendedor, criar seu próprio veículo. Ou tem, mas muito pouco, assim. Então as pessoas são ensinadas a trabalhar para alguém, né? Não trabalhar por conta própria. Será que não vale mais a pena fazer alguma outra faculdade que vai dar uma indicação mais por aí, fazer um curso rápido de jornalismo? Ou uma pós-graduação em jornalismo? Não sei, eu fiz jornalismo porque era obrigatório. E eu queria ter, né, tinha que ter o diploma. Agora não tem mais, né? Não sei se eu faria, mas o que foi bom para mim na faculdade não foram as aulas, mas as pessoas. Eu participei do movimento estudantil, fui de centro acadêmico, encontrei gente de outros centros acadêmicos no movimento estudantil, e a gente montou o Intervozes, que é, enfim, uma ONG aí que defende o direito à comunicação. Eu saí já do Intervozes, mas essas coisas foram interessantes não pela faculdade em si, mas pelas pessoas que estavam na faculdade. E aí sim, acho que talvez o jornalismo ainda seja um foco de pessoas bem intencionadas. Então, talvez para conhecer pessoas interessantes, talvez seja uma boa faculdade. Mas aí não é na sala de aula, né? Eu aproveitei muito para ler também, porque é muito mole, né? A faculdade de jornalismo não é assim uma faculdade de medicina. Então eu pegava e lia 20 livros por ano, 30 livros, peguei ali todos os clássicos, isso foi muito legal. Bacana. Pessoal fazendo pergunta no YouTube,
Eu vou pedir para mandar por e-mail, por favor, as perguntas. Que O pessoal me disse que não está conseguindo perguntar, ó. no Carmen YouTube eu não Carvalho. estou conseguindo ler as perguntas, não. Manda pro e-mail aqui, por favor. Contato entenda @gmail. E quem quiser me perguntar aqui pelo Facebook também está aberto. Mas diga lá o que mais você acha aí também. Te respondeu essa pergunta aí? Você tá em que ano, cara? Eu tô no segundo período de jornalismo, mas eu já... O final do primeiro ano, é isso? É o final do primeiro ano. Eu já tô com 26 anos, eu acho que agora já tô mais resolvido. É igual você falou, cara, isso é legal. Eu fui fazer minha primeira faculdade agora, 26 anos. E eu aproveitei muito, fui militar 4 anos, viajei bastante, como você falou, ralei muito com várias coisas até descobrir o que eu queria. Então, isso aí é mais legal, né? Você aproveita melhor, né? Justamente. Não é o tiro no escuro, né? Eu fiz mecatrônica antes. E aí eu parei, com 6 meses eu desisti e tal. E aí fui fazer jornalismo. Mas você vê, eu tinha prestado publicidade e jornalismo. Eu não entrei em publicidade, né, sem saber o que queria. Eu falei, bom, mas se eu for jornalista tem que ter diploma, publicidade não sei. E agora eu tô flertando com a publicidade em várias coisas, porque é na publicidade onde eu vejo que, primeiro, rola muita grana, e aí eles desenvolvem narrativas muito interessantes, em filmes. São muito criativos na maneira de contar as histórias. Às vezes totalmente sem ética nenhuma, né? mas é interessante olhar para esses outros universos. Por exemplo, eu li recentemente, eu sabia que isso já tinha acontecido antes. Isso é uma boa questão ética depois, mas eu li o seguinte, que contrataram, um casal chegou numa praia, não sei aonde, sei lá, alugou uma mansão, era um casal que tinha um filho, tinha um cachorro, tinha uma BMW, os caras chegaram na casa, começaram a morar ali naquele bairro, ficaram 3, 4 meses morando lá, e fizeram amigos, né, vizinhos na praia. E depois foi descoberto que eles revelaram tal, que aquilo eram atores fingindo ser uma família feliz, financiados por tudo que tinha na casa deles, pasta de dente, skate, carro, e eles indicavam para os amigos e falavam bem das coisas que eles tinham. Era uma campanha de marketing, porque em quem você confia mais? Você confia mais no seu amigo, no seu vizinho. É daí que você é mais suscetível para aceitar sugestões de compra. E aí, enfim, era uma campanha de marketing disfarçada de vida real. Isso tinha acontecido antes já no metrô de Londres também, pessoas falando em voz alta. Sem entrar na questão ética, né? Imagina o seguinte, gente discutindo o jornal num metrô em voz alta, fazendo jornalismo disfarçado de conversa. Assim, né, sem pensar, pensei nisso agora, mas assim, sabe, tem jeitos, talvez não nesse caso, mas tem que olhar coisas que a publicidade está fazendo e acho que dá para aproveitar de algum jeito no jornalismo. Bacana. Ideia boa. Mais alguma pergunta aí, gente? 8h10 já, né, meu? 8h10. André só tomou uma latinha até agora. Pô, mas é grandona. E começa a ficar perigoso, né? Começa a beber demais. Aí... André, então acho que a gente já pode encerrar por aqui, né?
Tá bom, meu. Acho que foi uma horinha aí de bom bate-papo, né, cara? Ah, tô sabendo que é seu aniversário hoje, cara. Ô, Meus parabéns. valeu. Muita saúde, muita paz. Comemorando com a gente aqui. Vou pegar mais uma cerveja agora. Então você tem cerveja geladeira. Aniversário, né? Não pode faltar. Legal, meu. Tá certo. André, obrigado mais uma vez. Boa noite. Espero te encontrar numa próxima aí. Mais uma Tá vez joia. aqui ou em outro lugar, né? Maravilha. A gente segue conversando aí, cara. Isso aí. Qualquer Valeu, coisa, então. tamo junto. Valeu. Obrigado. Obrigadão. Falou, gente. Obrigado. Boa noite, hein? Valeu.